A gente, nessa nossa revista, a gente procura sempre falar de assuntos assim que a gente considera importantes para o momento. Então, a gente, nessa edição atual, é sobre a COP30, mudanças climáticas, mas a gente já falou sobre inteligência artificial, sobre saúde na Amazônia, sobre democracia. Então, sempre são temas que Muito a bom. gente considera importantes, mas não é uma revista acadêmica, é uma revista de ideias, de pensamentos, e por isso que ela é baseada em entrevistas. E a ideia é fazer com que a comunidade consiga ler e discutir, né, esses temas que a gente considera hoje tão cruciais, né? E é Não, curioso como perfeito. essa questão que a gente está falando agora do totalitarismo digital, dessa questão do uso da tecnologia com esses fins, digamos, políticos e etc., como está tão na pauta do dia cada vez mais, né? Talvez não tanto aqui no país, mas ontem mesmo eu vi vai estar estreando um documentário lá nos Estados Unidos, não aqui ainda, que se chama 2 mais 2 igual a 5, que é um documentário sobre o Orwell. Ah, E, que e é o mesmo interessante. diretor que fez o filme Eu Não Sou Seu Negro, né, que é a história do James Baldwin. E o documentário do Orwell não é um documentário sobre o Orwell, é um documentário sobre totalitarismo, né, sobre o momento que a gente Perfeito. está vivendo. Nossa, muito interessante. Eu vou atrás desse Eu também. também, fiquei assim, até comentei com o professor Vogt ontem, ele falou assim, não, precisamos assistir isso de qualquer jeito, logo, logo. Mas, Sim, professor, se me muito bom. permite, tudo aquele material a gente conversou, já trocou umas ideias, está tudo aqui nas perguntas, mas eu gostaria que a gente pudesse conversar nessa nossa conversa com uma imagem, porque é uma imagem que ficou até assim tão sintomática e ela até, com o tempo, acho que historicamente a gente vai olhar, ver isso daqui a muitos anos e ver como que aquilo representou um momento tão importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Que é exatamente a imagem da posse do Donald Trump, a segunda Uhum. posse, onde ele está falando e exatamente atrás dele tem aquele monte de gente, só que dentro daquelas pessoas você tem Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, o presidente do Google, da Apple, ou seja, os grandes expoentes do Vale do Silício, chefes das Big Techs, pessoas que dominam a computação, pessoas que dominam a comunicação pela internet, que eles não estavam na primeira e nunca estiveram em nenhuma posse de nenhum presidente, né? Então, eu queria Uhum. começar a sua opinião para saber o que que isso representa e o que que isso mudou. Quer dizer, como que a gente pode compreender essa relação entre essa infraestrutura tecnológica e o controle da informação, como o senhor mesmo escreveu, a insurgência do Estado plataforma com as Big Tech, né? Como você bem acentuou, a partir dessa segunda posse, e gradativamente tem ficado ainda mais claro, mais evidente, né? Me parece que tem sido realmente a grande força por trás do governo nos Estados Unidos, mas de maneira geral, também crescente, né? Você me permite só uma pequena recordaçãozinha? Uhum. Quando apareceu lá toda a discussão do capitalismo globalizado, Sim. ou só globalização, né, como se dizia, e depois também ficou mais claro como isso se daria, quer dizer, uma produção em escala, evidentemente, mas uma super escala, mas também, digamos assim, o parque industrial todo repartido pelo globo, né? Então, partes aqui, produzidas aqui, partes lá, e depois chegava um terceiro que só põe uma etiqueta. A gente demorou um certo tempo para perceber essa dinâmica. Inclusive, essa mesma dinâmica aí desse capitalismo globalizado, né, que foi posto em xeque agora por Uhum. essa série de medidas de tarifas impostas, né, pelo governo Trump 2 para o mundo inteiro, a começar da China, mas o Brasil também. 10%, depois mais 40%. Então, talvez a gente possa observar por esse sentido, quer dizer, elas já estavam presentes desde o Trump 1, digamos assim, né? Todo esse combo, né? Das grandes empresas de tecnologia, e junto com uma poderosa indústria do entretenimento também, né? Uhum. Que tem as suas bases mais tradicionais, mas depois vai migrando gradativamente aí para as redes também, né? Uhum. Então, eu acho que agora essa segunda posse talvez tenha.
destravado mesmo, né? Perdido aquele véu, digamos, que se tentava manter um pouco em governos anteriores. Inclusive, uma expressão utilizada e que hoje já está meio em desuso Uhum. é aquela do Estado profundo, Ah, sim. Uhum. né? Aqueles que manipulam, aqueles que fazem o jogo da política, mas que não necessariamente aparecem, ou só aparecem assim no rodapé, né? Só Exatamente. aparecem quando há algum deslize, digamos assim, Uhum. que Uhum. eles não conseguem esconder. E agora, como você acentuou por essa imagem, isso está muito evidente, quer dizer, até mesmo, Uhum. se a gente pode pensar assim, né? Esse estado profundo também já não está muito preocupado em manter o seu anonimato. Uhum. Seria uma hipótese, né, da gente ver isto, mas também tornar ainda mais evidente, né, tornar mais claro, visual, inclusive visual, né, Pronto. esse estado plataforma. Essa expressão não é minha, do Uhum. Pierre Levy, Ah, sim. Ah, perfeito. aquele famoso, né, Sim, sim. lá do século passado, Ah, século tá. XIX, Para não estar aqui, para não. dos anos 90, da Uhum. década de 90, né? Sim, sim, claro. E é interessante como ele próprio mudou completamente a perspectiva que ele tinha Uhum. sobre as redes, né? Uhum. Quer dizer, quando ele aponta, lá basicamente nos anos 90, né? Uhum. Era ainda uma ideia mesmo, era coisa era muito incipiente mesmo, mas ele via toda uma potencialidade para esse processo, né? Tanto é que ele chamava de inteligência coletiva, Sim. Uhum. né? Cibercultura, Uhum. enfim, é como se de fato a humanidade pudesse chegar a um nível muito maior de compreensão de si mesma, a partir das trocas culturais, de uma comunicação não regulada, né? Não como rádio, TV, jornal, uma comunicação livre, aberta mesmo. E aí, assim que surgiram as redes sociais, Uhum. a partir desse século XXI, a coisa ficou muito clara que não seria desse modo, né? Que seriam todas as redes ou controladas ou a serviço de algum outro mecanismo de controle que a gente nem tem muito acesso também. Enfim, essa mudança eu acho que de certa forma também ajudaria a pensar um pouco como se evidenciou, né? Uhum. Inclusive em fotografia, inclusive em imagem, esse poder das Big Techs. Aliás, só um lembrete me Uhum. ocorreu agora. O chanceler brasileiro está, nesse momento, conversando, né, com o Marco Rubio, nos Estados Unidos, Uhum. tentando destravar um pouco essa pauta toda. E eu tenho certeza que a conversa começou com Big Tech, Entendo. não é? Professor, Porque a gente. pode continuar. Uhum. Não, só para. Porque a gente está numa certa, entre aspas, contramão, né? Uhum. Tentando regulamentar um pouco, temos alguma Isso. previsão, inclusive Uhum. no Congresso Nacional. Aliás, foi agora também, se não me falha a memória, foi ontem, foi hoje mesmo, aprovada na Câmara uma alteração de uma gravidade maior, né, Uhum. para crimes de abuso, especialmente pedofilia, Sim. e Uhum. nas redes sociais. A adultização Uhum. já havia passado, né, no primeiro instante, e agora vão dando prosseguimento. Uhum. Enfim, não é à toa que me parece, então, que a primeira conversa de hoje foi essa, né? Big Techs. Uhum. Professor, Uhum. aproveitando esses dois ganchos que o senhor acabou de falar, tanto do Brasil, do Brasil como um exemplo, felizmente na contramão, né, dessa história que a gente Sim, está vivendo, sim. e o anterior, que é das Big Techs, eu li um outro artigo do senhor também, junto com um colaborador seu, que é sobre o metafascismo, né, que falava sobre a meta, né? Professor, o que significa, no caso não só da Meta, como das outras, mas também uma única empresa, por exemplo, no caso da Meta, ela é dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, né? Está falando de mais de 5 bilhões de pessoas no mundo inteiro, e Nossa, depois a gente vai falar da China também, que é outro ponto. Mas assim, o que representa essas poucas empresas com tanto poder, tanto o domínio, o poder em relação à sociedade, que é o domínio de todas as ferramentas, quanto o poder político também, no caso de estar influenciando essa questão contra governos, né, por assim dizer. Uhum. até o título desse artigo que você citou, ele tem um pouco essa provocação, né? Uhum. Meta em relação à empresa mesmo, e esse enorme
conglomerado, me fez lembrar um detalhezinho. A gente tem alguns animais aqui na UFSCar, alguns são do Cerrado mesmo, né? Uhum. E de vez em quando eles transitam pela universidade. Então já tiraram fotos de lobo-guará, Uhum. uma onça, inclusive, Ok, massa. começou a andar atrás de um segurança. A gente tem um pouco isso. Mas também tem alguns animais domésticos. Uhum. Cachorro, gato. E semana retrasada, eu estava ali fora esperando dar a entrada deles, tal. Eu estava ali fumando ali fora, né? Aí vi passando um gato, mas um gato grande, um gato todo, sabe, todo majestoso, assim. Uhum. E aí tinha uma pessoa do lado, o zelador do prédio, estava do lado. Aí eu falei, olha que gato, né? E aí ele falou, ó, que gatão, né? E aí ele disse assim, ó, ele é adotado, só que ele fica lá no bloco de cima, de vez em quando Uhum. ele vem passar aqui. E aí foi contando um pouco a história do gato, mas é onde eu quero chegar. O gato tem uma página no Instagram. Esse gato Uhum. tem uma página no Instagram, que provavelmente as meninas que cuidam dele vão alimentando essa página Uhum. e vão levando pessoas para verem. Quer dizer, tem um lado simbólico, eu também acho interessante. Claro. Porque mostra um carinho, assim, com, Uhum. com a natureza, com os animais, né? Um respeito, né? Mas, por outro lado, como você citou, são 5 milhões de pessoas Uhum. que estão sob júdice, né? Praticamente, Uhum. de uma única empresa. Então, é Meta, porque é uma empresa que tem 5 milhões, não, 5 bilhões, né? Milhões. Uhum. 5 bilhões de pessoas sob seu alcance, mas também Meta no sentido de uma possibilidade de controle totalitário como nós nunca vimos. Uhum. Então, meta, sim, pensando que passamos todas as metas possíveis, Uhum. imagináveis, né? No pior cenário do George Orwell, por exemplo, Uhum. né? Uma suprameta de controle totalitário e etc. Foi um pouco o jogo, assim, com as palavras, né? Uhum. De uma meta que a tendência é crescer ainda mais, né? Uhum. Em termos de controle, porque quanto mais gente mergulhada nesse sistema, mais ele se alimenta, né? Uhum. Que é a história do próprio algoritmo e tal. Sim. Por outro lado, Uhum. a vida moderna, como a gente tem hoje, ela se torna praticamente impossível se não tiver algum recurso desse, né? Claro. Se você não tiver se manifestando em algum mecanismo desse. Eu, por exemplo, não utilizo muito o Instagram, mas Uhum. porque eu não gosto. Uhum. E eu acho que para a forma como eu prefiro levar um pouco a minha comunicação, ele não me auxilia muito. Sim. Mas o WhatsApp é o dia inteiro. Então, é a mesma Sim. empresa, É. né? Você pode não estar em todos, mas em um Uhum. deles você está, né? Professor, e aí, são 5 bilhões e não são 8, porque a gente tem também a China, e no caso, a China tem outras ferramentas, e aí, entrando numa discussão agora para poder te falar por exemplo, o governo americano usa dados de redes sociais para aprender, para deportar. Hoje a tecnologia virou, então, um campo de batalha entre as duas principais potências, China e Estados Unidos. A gente vê isso desde das guerras dos chips, né, o avanço, etc. Forçando a venda de empresas como o TikTok, né, e outras. Mas tudo isso para perguntar, a tecnologia hoje, como o senhor vê, tendo se tornado uma arma política e geopolítica, né, por assim dizer? E aqui, já voltando a gente falou de a tecnologia na mão de poucas empresas e, ao mesmo tempo, na mão de dois únicos países, né? No caso da China, como você bem lembrou também, tem uma coisa, é, um ponto, digamos assim, que me parece com uma diferença Uhum. em relação a todo o restante desse fluxo. Por exemplo, isso inclusive vai se desdobrar também na inteligência artificial, Sim. que é uma espécie de. Eu não poderia precisar para você se isso funciona efetivamente. Uhum. Mas tem um conjunto, pelo menos inicial, de protocolos com uma fundamentação socialista. Então, todas as tecnologias, todos os aplicativos, todos os aportes, né, que venham a ser colocados ou lançados, teriam de alguma maneira, se ajustar a esses protocolos, né?
de certa forma, mantidos ou produzidos pelo governo, quer dizer, pelo Partido Comunista sim. Uhum. Chinês. Então, essa ideia de protocolo com base socialista eu acho muito interessante. E, enquanto princípios, eu acho que a gente poderia concordar, né, com a por exemplo, criminalização de ações antissociais, de discurso de ódio, enfim, né, toda essa coisa que hoje o Brasil está um pouco mais atento. Pelo menos de uma parte dos princípios, eu acho interessante. Agora, na prática, né, pode ser que esses protocolos também não se mantenham. Porque uma coisa é você anunciar como um ideal, como Sim. uma diretriz, e depois, na hora de implementar o próprio algoritmo, Uhum. aí você, enfim, pode não mais observar aquilo, Uhum. né? É. Agora, a ideia, e aí eu acho que eles se afunilam bastante, a ideia, vamos pensar assim, das redes sociais, né? Uhum. É de controle social, efetivamente, né? Seja para, como você mencionou, levar ao banimento, né? Seja para levar ao exílio, seja para levar a um expurgo, né? Seja para o encarceramento. A gente pode pensar na China, por exemplo, utilizando esses recursos para, entre aspas, identificação, né? Sim. De indivíduos não muito bem queridos, digamos assim. Uhum. E a partir daí há um encarceramento, né? Quer dizer, não é difícil de supor isso também, né? Quer dizer, de um lado, uma principiologia que eu acho curiosa, Uhum. acho interessante, especialmente porque vai na contramão, né? Desse capitalismo que não tem nenhum tipo de freio, nem moral, nem ambiental, nem nada, mas também na prática quando isto se volta a esse pressuposto, digamos assim, persecutório, né, e de encarceramento, se enquadram. E me lembra uma referência que é o do filósofo Gilles Deleuze, Uhum. lá do século passado também, Uhum. quando falava exatamente da sociedade de controle. Perfeito. Olha que coisa curiosa, lá pelos anos 70 Uhum. já tinha essa perspectiva, né, de uma mudança, digamos, estrutural mesmo, de como a sociedade passava a gerir as formas de controle. Então, se a gente lembrar um pouco antes dessa, dessa maneira como ele anuncia, nós tínhamos lá um conjunto de instituições fechadas, né? Seja a escola, seja o exército, a própria família, ou os grupos sociais, mas que também eram controlados a partir dos seus, entre aspas, valores também Sim. comuns, Uhum. né? E aí, em seguida, ele fala: não, nós estamos saindo dessas formas mais tradicionais, né? Dessas formas fechadas de controle social, e já começamos a visualizar uma maneira em que o controle será muito mais difuso, né? E eu acho que é exatamente essa percepção que a gente tem agora nesse primeiro quarto, né, Uhum. do século XXI, que é desse controle difuso, porque seja o controle efetivo, digamos assim, pelas empresas, né, a exemplo do Estado plataforma, Uhum. seja, pensando no caso da China, do próprio governo, né, que tem uma ação direta sobre todas as empresas, né, de certa forma, mas de Uhum. maneira especial sobre a comunicação, seja aquela comunicação tradicional também, TV, rádio, jornal, etc., seja essa comunicação pelas redes sociais. Uhum. Então, nós temos essa parte de controle institucional ou empresarial, mas temos também vamos chamar de controle cruzado, se é possível, né? Que é esse dos indivíduos entre si. Uhum. Então, é difuso, é amorfo, no sentido de que grupos dentro da mesma rede, ao mesmo tempo que rivalizam ali com os seus discursos, lembra Uhum. do Twitter, do X, né? Sim. Uhum. Como os grupos tentam ganhar espaço ali dentro em termos de narrativas,
ao mesmo tempo que um ataca tentando destruir o outro, mas também, em alguma forma, isso pode gerar um campo de batalha ainda maior. Correto. Um exemplo simples, pequenininho disto, dessa ideia de controle difuso, mas pensando para o bem, esse rapaz que fez esse conjunto de Ah, denúncias, sim, o Felca, né? Uhum, Felca, exato, é. correto. Uhum, Então, de fato, como você disse, é um campo de luta, é uhum, um campo de batalha, é diário, não, ele é incessante, porque agora estão lá lutando, às 3 da manhã estarão lá também. uhum, Isso pensando globalmente, né, no mundo inteiro. Então, talvez a gente pudesse olhar por esse sentido, né? Há um controle empresarial, uhum, tipo metafascismo, há um controle institucional, seja esse Estado profundo, entre aspas, né? Seja o próprio o Trump, que tem a sua empresa também. Veja como aí se misturam as coisas, né? O exatamente. interesse privado e o público. Uhum, E seja o controle até partidário, se a gente quiser pensar no caso da China. Porque quem controla o Estado chinês, e por sua vez o governo chinês, é o Partido Comunista. Então é um controle partidário, né? Mas também esse controle difuso, talvez em três, três, três pontos, né? uhum. A gente consiga observar essa ideia da sociedade de controle atualizada neste 2025. Aproveitando, continuando um poupo mais no conceito do Deleuze, que o senhor até escreveu em A Destruição da Política, eu gostaria de sua opinião por que é importante a gente referenciar o fascismo agora, nesse século XXI, e já no âmbito da sociedade do controle, e continuando com aquilo que o senhor comentou também, da questão difusa, se a gente já ultrapassou esse controle disciplinar clássico, por assim dizer, e se a gente já está vivendo as beiras ou já dentro de um princípio de totalitarismo digital. Se a gente pensar Uhum, aquela expressão clássica também do século passado, uhum, como forma hegemônica, né? Aquela que efetivamente se impõe, predomina, guia costumes, uhum, inclusive diretrizes políticas, econômicas. Então, nesse aspecto, pensando na hegemonia, eu penso que essa ideia de sociedade de controle, seja institucional, empresarial ou difuso, é o que predomina. Mas isso não anula, isso não descarta aquelas instituições tradicionais. uhum, uhum, Veja, por exemplo, o crescimento do encarceramento em boa parte dos países capitalistas, desenvolvidos ou em desenvolvimento. O Brasil é um exemplo. A gente tem, já passamos 1 milhão uhum, de encarcerados pelo país todo, né? E isso vem crescendo. No caso do Brasil ainda, a gente pode lembrar, e claro que isso não é recente, uhum, mas ilustra, de certa forma, a criação dos presídios federais. Então, além de toda a estrutura que já existia, criamos uma superestrutura, no sentido uhum, tradicional do controle absoluto mesmo, porque ali você controla dia e noite o sujeito, o tempo que respira, a hora que sai, o que fala, com quem não fala e daí por diante. É um controle absoluto, né? Então, de certa forma, essas políticas de controle tradicionais, elas se mantiveram, né? uhum, E elas crescem, ainda que não tenham, digamos assim, a primazia, né? uhum, Que não haja uma hegemonia, digamos assim. No caso das guerras, e a gente está agora com um monte aí, eh, ainda hoje, né? Mesmo Gaza e claro. Israel, a coisa Não, não se resolveu, e eu sim, acredito eu que não vai se resolver, exatamente. Uhum, pelo menos de maneira pacífica, ou como a gente poderia esperar, inclusive a partir da intermediação da ONU e etc. As guerras, e sem contar o continente africano, hoje deve ter uns 20 conflitos armados, uhum, mais ou menos. É porque isso é uma coisa que tem que atualizar, né? claro. Mas a última vez que eu vi eram 24. Então, esse estado de guerra que é permanente, além da Ucrânia, o Trump agora ameaçando invadir a Venezuela, Exato. né? Uhum, Então, essa ideia do Estado
do estado de guerra, digamos assim, aquele estado menor, né? uhum, O estado como situação de guerra, nos mostra uma tradição, né? Nos remete a instituições tradicionais. uhum, Estamos falando aí do Exército, estamos falando aí das Forças Armadas, estamos falando do aquartelamento. Da mesma maneira, a escola. uhum, A escola é uma instituição fechada, uhum, assim como é o conjunto das Forças Armadas, né? O seu treinamento, aquela coisa de adestramento, uhum, né? E quanto mais guerra você tem, efetivamente, maior a presença, né, dessas instituições tradicionais ligadas a essa condição de guerra. uhum, No caso da escola, vou tomar um exemplo do Brasil, especialmente do estado de São Paulo, ao mesmo tempo que você tem um discurso de ampliação, modernização, de expansão da rede pública, é só um discurso, porque na prática não é bem assim, mas você tem esse discurso amparado em quê? Em todo um conjunto, uma parafernália tecnológica que, na verdade, se presta ao controle. E uma maneira muito eficaz de visualizar isso é um ensino sem autonomia, especialmente docente, mas é claro que também é sem autonomia discente. Cada professor tem um conjunto enorme de slides que ele tem de passar a cada 3, 4 minutos. Quer dizer, então, dentro de um prazo de 2 a 4 minutos, você tem de esgotar um slide X, seja em história, seja em biologia, seja em educação financeira. Olha que coisa maluca. Uma espécie de mix em que você pega toda uma tecnologia já a serviço uhum, de alguma proposta de controle, porque isso que você vai regulando, inclusive, por minutos, né? O tempo que a pessoa tem ali para expor aquele conteúdo, você tem um aporte tecnológico, mas ele serve ao controle. E, ao mesmo tempo, dentro de uma escola em que está todo mundo enfileirado, né? Estão todos os estudantes ali sentadinhos, enfileirados, e, de certa maneira, obrigados a decorar aquilo e da maneira mais rápida possível, porque daqui a pouco ele já vai mudar o slide. Aí talvez a gente pudesse pensar numa aproximação das duas formas, né? Mas sintetizando, eu diria que a gente tem uma coisa que é hegemônica, que é esse controle a partir das redes, seja ele empresarial, seja ele institucional, lembrando de partidos e estados que controlam, né, seus aplicativos, seja do controle difuso. Mas as tradicionais, elas crescem, o exemplo do encarceramento e do aumento de penas, né? sim, uhum, Então, você tanto encarcera, quanto você aumenta ainda a quantidade de tempo que a pessoa vai ficar lá. O exemplo agora da pedofilia, que eu citei no comecinho, né? Então, do final para o começo, eu acho que esse seria o final, né? ok, E o começo, uhum. eu até esqueci. Não, a gente está falando da sociedade de controle, né? E por que que é importante hoje a gente estar referenciando o fascismo original, e Ah, agora já, perfeito. como é que, e falando de tecnofascismo, a gente está vivendo uma diferente, né? Diferente, mas ao mesmo tempo com muita semelhança. Até um dado curioso das leituras que eu fiz esses tempos. Um dos autores favoritos desses caras das Big Techs, como o Zuckerberg, aquele chamado Mark Andreessen, que criou o Netscape, e o Elon Musk, é o Marinetti do Manifesto Futurista, que eles adoram, e que depois fez o Manifesto Fascista, né? Eu não sei se... Eu acho que não é à toa, É. não é uma coincidência, é uma semelhança, né? Uhum, Aí, nesse sentido, os afins se aproximam, uhum, né? No caso do fascismo, quer dizer, a gente tem desde declarações, praticamente anúncios, né, uhum, de que pensam desse modo, como a gente tem ações a partir, e aí de maneira mais específica, a partir dos próprios algoritmos. uhum, Entrando na questão das redes, né? Veja que o algoritmo, ele não distribui da mesma maneira, digamos assim, conteúdos antirracistas ou antifascistas. Aliás, se você coloca lá, aqui é uma luta antifascista, ele não vai monetizar, né? Mas, em contrapartida, ele divulga os manifestos, como esses que você citou. Então, eu não tenho dúvida, pelo que eu vejo, né? Inclusive, quando eu abro aqui o YouTube uhum, e ele vai mostrando, ó, uhum, vai sugerindo para mim aquele tipo de discurso, e todos aqueles são monetizados, né? Do encarceramento, da uhum, repressão, da violência policial. Quando você distorce a situação em que a mulher é vítima, e aí ela passa a ser apresentada como algoz por algum misógino qualquer, isso é distribuído, isso é
uhum, É não só distribuído, como é disseminado, e isso é monetizado. Agora, quem combate isso não aparece, uhum, não distribui. Então, circula dentro de bolhas. Pessoas antimisóginas, pessoas antirracistas, pessoas antifascistas vão compartilhar entre si, uhum, mas na massa isso não vai chegar. E me fez lembrar a sua questão. Uma ideia que eu acho que a gente pode explorar, que é essa da proximidade mesmo entre a técnica, a tecnologia uhum, e a proposição política. No caso do nazismo, o clássico lá, da insurgência do Partido Nazista na Alemanha e depois da sua fixação no poder, uhum, efetivamente, e sobretudo também depois do próprio fechamento do Reichstag, uhum, e aí, digamos assim, um endurecimento mesmo, né, do regime, aí já avançando para as conquistas europeias, já para a fixação do nazismo como um regime específico de sim, poder totalitário, me fez recordar que a base material, digamos assim, o suporte encontrado naquele momento era o rádio. Não claro. havia Uhum, TV, né? uhum, Então era o rádio. Aliás, há algum discurso do próprio Goebbels, que era o ministro da uhum, comunicação, mas é um ministro da propaganda, né? Na uhum, verdade. sim, Há algum discurso, acho que não é difícil encontrar isso, ele vai dizer assim: o nosso principal objetivo é que cada casa, cada domicílio, cada residência na Alemanha tenha um rádio, exatamente para receber o sinal e o discurso da única rádio autorizada a se pronunciar, que era exatamente a rádio do Partido Nazista. Então, eu acho que não é uma coincidência, sim, eu acho que é realmente. uma semelhança. Uhum, é, O que que alterou nesse sentido? Alterou que tiramos o rádio de pilha, né? Nem sei se alguém ainda tem rádio de pilha, mas tiramos isso e no lugar colocamos um celular, seja ele de qual geração for, uhum, mas que dá acesso a essas redes sociais e outros aplicativos, né? uhum, E que instrumentalizam esse discurso, digamos, que é um discurso de poder com o mínimo controle efetivo. correto. E só por esse aspecto já daria para pensar o quanto é fascista. Porque se você não tem essa escusa, se você não tem essa recusa em se abrir a um controle social, em se abrir a uma avaliação social, quer dizer, a uma legitimação, se você não tem esse problema, pode-se dizer que você se alinhou a um campo democrático. Agora, se você tem uma série de recusas para se abrir e propor que a própria sociedade participe mais efetivamente, não com o controle do algoritmo, né? Não com ele dirigindo a mensagem que você vai receber, mas participar efetivamente e a partir daí validar ou não, eu tenho aí certeza que isso já é um caminho próprio desse fascismo como a gente está dizendo, quer dizer, que é a falta de controle social. Eu não estou falando de controle Sim, uhum, exatamente do Estado ou partidário, mas de controle social mesmo. Agora, se você tem uma hegemonia tecnológica que, com o seu recurso, você leva um discurso que lhe é favorável, bom, já está aí um pé para pensar o quanto isso é fascista, né? Sem contar que os discursos são distribuídos, né? Anti-vacina, o discurso racista, o discurso misógino, o discurso contracientífico. Essa epidemia, por exemplo, que se criou de coach mirim, né? Que são crianças atuando como coach. E aí você vê uma criança dessa aí dizendo assim, eu digo criança porque deve ter 12, 13 anos no máximo. Aí esse menino diz assim, por que que eu vou ler Aristóteles? uhum. Por que que eu vou ler Sócrates? Por que que eu vou Se estudar, eu né? ganho, se eu ganho 15 mil por mês, 20 mil Ah, por mês. exato. Então, esse encaminhamento, digamos assim, mostra, ou atualiza, né, em termos de exemplo, aquela justaposição mesmo da tecnologia e do nazismo, né? Eu Uhum. dei o exemplo da tecnologia e da comunicação, mas eles estavam ajustados em todo o campo da tecnologia. Que, na verdade, era porque a gente às vezes considera que a extrema-direita tem mais capacidade de usar esse ambiente digital, mas o senhor já acabou de falar realmente, na verdade, a própria estrutura algorítmica acaba favorecendo esses discursos, né, e monetizando esse tipo de coisa. Eu vejo que a estrutura
do algoritmo, ela já uhum, distribui muito mais o discurso deles do que a nossa entrevista, por exemplo, quando ela uhum, estiver pronta. Ela não vai distribuir, a gente vai ter que fazer isso quase que manualmente. Mas, além disso, eu acho que, sem transparecer nenhum tipo de preconceito, né, uhum, me parece que também há, no discurso dessa extrema-direita, que é racista, uhum, que é fascista, que é misógina, há um enfraquecimento no próprio discurso, há um empobrecimento nos próprios argumentos, né? Na lógica, na coerência. E isto, de certa forma, como eles não têm nenhuma preocupação em relação a isso, em avaliar nenhum dado, em averiguar nenhum dado, principalmente se for histórico, né? Então, cria-se uma espécie de discurso plástico que parece que cola melhor. E se a gente pensar também que, pelo próprio ritmo, pela própria condição do sistema capitalista como ele se coloca hoje, que é muito favorável a todo tipo de fragmentação, é muito favorável a todo tipo de desregulamentação. Pensa no caso da reforma trabalhista, que acabou com praticamente toda a segurança, né, jurídica para o mundo do trabalho. Então, as pessoas, elas, de certa forma, submeteram de novo a esse parcelamento, a esse esfacelamento. Então, quando chega esse discurso plástico, né, que é meio poroso, que é meio gelatinoso, e sem nenhuma preocupação de aderência conceitual, de nenhuma referência com maior profundidade, ele cola melhor. Inclusive também porque, imagina, a pessoa que faz Uber, que trabalha 12, 13, 14 horas por dia, ela não tem a mínima disposição para uma conversa mais elaborada. Ela não tem tempo e nem energia. Então, eu digo plástico aí, discurso plástico no pior sentido uhum, da palavra, uhum, né? uhum, Como se fosse uma gosma mesmo, uma coisa assim, né? uhum, Uma gelatina toda disforme. Então vai colando. Um dia cola um pedaço aqui do discurso, outro dia cola um outro pedaço. Mas não uhum, dá uma junção. E eu, talvez hoje, bem, eu não sou especialista em teoria da comunicação, né? uhum, Mas a gente vive isso, né? Tanto eu quanto você, né? uhum, Eu diria que talvez essas duas coisas, elas se combinassem, de certa maneira. O próprio algoritmo, como um sistema mesmo de funcionalidade dessa tecnologia a partir das redes sociais, porque eu acho que elas são predominantes, uhum, né? Enquanto forma de comunicação, enquanto meio de comunicação. E, por outro lado, essa extrema fragmentação e fragilidade que o capitalismo impôs ao mundo do trabalho. Enquanto isso vai recortando e fragmentando as pessoas no seu dia a dia, né? O exemplo do Uber. Eu falo do Uber porque eu não dirijo, então eu pego o Uber sempre. sim, uhum, E aí eu tenho uma ideia de até onde dá para levar uma conversa uhum, com as pessoas, né? uhum, Normalmente eu converso sobre o ritmo de trabalho dele mesmo, uhum, que é para ver se intuitivamente ele consegue pensar o quanto está sendo explorado, né? Mas fica meio intuitivo, uhum, né? exato. Não fica uma resposta pronta. Assim, não vou fazer um seminário com ele, né? Exatamente. Mas você deixa, às vezes, uma pegada aqui, Ah, uma outra lógico. ali, que quem sabe um Uhum, dia uhum. ele consiga fazer uma reflexão um pouquinho maior. Me parece que essas duas É, coisas, né? gostaria de encerrar com esse ponto, exatamente esse ponto, que é uma coisa que eu também vi no artigo que o senhor escreveu, que é resgatar a cidadania é sinônimo de combater o fascismo. Quer dizer, qual o papel da educação? Qual o papel como a gente pode reconstruir a cidadania nesse cenário dominado por essas grandes corporações digitais, por essa sociedade de controle, assim? Qual o papel realmente nosso, né, da sociedade, nesse combate, nesse enfrentamento, nessa iluminação, vou de volta à iluminação, por assim dizer? Eu vou falar de uma maneira suspeita, Uhum. porque eu sou absolutamente suspeito para falar do papel da educação, Claro. especialmente no mundo moderno. Eu acredito, e aí isso vai por conta do meu idealismo, né, nesse Uhum. momento. E eu acredito que a educação tem um papel essencial e fundamental para, ao mesmo tempo que ampliar a concepção
das pessoas acerca do mundo, ofertar, ou criar, ou proporcionar meios, né, e instalações e possibilidades de exercício da sua autonomia e gradativamente de reflexão sobre a própria ideia de emancipação. Eu não consigo ver a educação fora disto. E, pelo contrário, eu vejo de maneira essencial, né? Não apenas provocativa, não apenas como meio, digamos assim. Quando você permite que o estudante faça uma pergunta, se contrapõe a você, já está no caminho, mas isso é um meio, né? Mas efetivamente, quanto fim? E aí este fim ou é a emancipação, ou é a democracia, ou é a construção mais bem elaborada de um conhecimento ético, de um conhecimento filosófico, seja ele posto em prática ali dentro da sala, seja também na forma da reflexão. Olha, este aqui é um pressuposto. O que que é um pressuposto? Vamos tentar entender por que que isto é um pressuposto. Isto aqui é um princípio. Por que que isto aqui é um princípio? Né? Como é que ele se organiza? Qual é o seu objetivo? Então, eu estou frisando isso no sentido do fim, né? Da finalidade, né? Da questão. Quer dizer, a educação em em dois momentos que, obviamente, se complementam, né? Seja enquanto meio, a maneira como você constrói isto, a maneira como você possibilita que a própria autonomia se manifeste e que gradativamente você os conduza para um campo de reflexão que seja ainda maior, que é o sentido da emancipação. E também quanto fim, porque quais são os conteúdos, né? Quais são os pressupostos? Quais são os princípios que a gente está levando ou que a gente espera que eles participem conosco da reflexão e de uma melhor construção, inclusive, desses pressupostos na prática, né? E aí me lembra um exemplo atualíssimo, não tem um mês isto, que é uma diretriz do MEC de se colocar, vou colocar entre aspas, né, o ensino da democracia como um conteúdo obrigatório. Isso tem um mês, mais ou menos. Então, pelo menos do ponto de vista formal, digamos assim, eu acho que esse pode ser um exemplo, né? As pessoas ficam falando do que é democracia, estão dizendo que há um abuso, estão dizendo que prender alguém porque tentou dar um golpe de Estado não é uma atitude democrática, ou seja, elas não têm ideia Noção do que está dizendo. do que estão falando, Uhum. né? E, com certeza, a melhor idade, né, o melhor momento para você incutir os valores efetivos, reais, verdadeiros, é a partir de crianças e de jovens. Uhum. É muito mais difícil de você instruir uma pessoa adulta, instruir no bom sentido, né? Do que é democracia, do que é liberdade, do que são limites, do que são responsabilidades. É muito mais difícil levar isso para uma pessoa adulta, né? Inclusive porque já é montada e remontada dos seus próprios preconceitos, Uhum. né? Ou seja, do que quer dizer, aquilo que ela quer ver, aquilo que ela quer ouvir, do que atuar com crianças e jovens. Então, essa portaria, essa normativa do MEC, do Ministério da Educação, que é muito recente, instruindo, né, para o ensino, a reflexão sobre o que é democracia, me pareceu excelente, me pareceu fantástico. Um exemplo, mais um desses do Uber que eu pego aí. Uhum. Aliás, esse dia foi muito curioso, porque eu fui tomar a vacina, Uhum. fui tomar a vacina da gripe e depois tive que ir para outro lugar tomar a vacina da pneumonia. Uhum. Porque da gripe é no posto, mas a outra só em clínica e tal, né? Então eu chamei o Uber de uma para outra. E aí falou, eu tomei uma vacina aqui, agora eu vou tomar outra, né? E o cara falou, nossa, você gosta de vacina, né? Eu falei, bom, não é bem que eu goste, mas é porque eu preciso tomar vacina. É, E o mais curioso é que eu tive pólio quando era uhum. bebê. Sim. Então eu uso muleta. Ok. E Uhum. aí eu já aproveitei e falei, tá, eu uso a muleta porque na época a gente tomava a vacina da polio depois dos 6 meses. Uhum. E eu tive com 4, para ver se o cara entendia por que que eu estava indo tomar vacina.
né? Eu estou indo tomar vacina porque na época eu não pude e por isso eu uso muleta. exato. E estou tomando a pneumonia porque não quero ter pneumonia. E aí no final o cara diz assim, então, eu detesto vacina, eu não tomo não. É, Olha, né? Então, como é que eu vou? Mesmo com o meu exemplo ali dentro, eu tenho quase que certeza que eu não mudei a percepção dele. sim. Porque é uma pessoa adulta, mais de 40 anos, tal. Uhum. Eu tenho certeza que não mudou a percepção dele Não. em relação à vacina, né? Mesmo vendo as duas muletas, mesmo vendo eu andando com duas muletas, e eu dizendo, estou usando duas muletas porque eu não tomei, mas não é porque meu pai não quis, é porque na época o médico achava Exato. que só devia tomar vacina depois de 6 meses, Uhum. né? Era um problema da medicina, não era da Uhum. minha família. Uhum. Né? Eu tenho certeza que não mudou a visão dele. Agora, as filhas da moça que limpa aqui em casa, elas vêm sempre aqui. Vieram agora, segunda-feira, por exemplo. Uhum. Então vêm, ficam brincando, comem aqui e tal, a gente faz uma festa aqui. São três crianças. Obviamente, elas nem perguntam mais em relação a isto, mas elas sabem qual é a relação disto com a saúde, com Uhum. a prevenção, né? Por quê? Porque são crianças que já foram educadas não no sentido escolar, né? Claro. Mas no trato diário ali, do contato, como essas coisas estão próximas. A pequenininha tem 6 anos, só para ficar dando o exemplo Uhum. da importância de pensar a educação, seja ela formal, seja ela onde a gente estiver, né? A pequenininha tem seis anos. Ela completou agora faz um mês e pouco. A primeira vez, o ano passado, quando ela foi tomar uma das vacinas, que era aquelas da idade mesmo, nem Uhum. lembro qual era, Sim. Uhum. aí ela chorou lá, ela esperneou, enfim, então, veio aqui para casa, aí continuou chorando, aí todo aquele dengo, né, dodói, não sei o quê. Aí esse ano ela foi tomar uma outra vacina, da idade dela, e ela chegou toda risonha, É. toda sorridente, quer dizer, não chora mais. Ela Uhum. já assimilou isto melhor, né? Uhum. Eu diria assim, ela aprendeu, Uhum. Claro. Uhum. né? Pela convivência, não só comigo, porque os pais, obviamente, estimulam e levam, né? Uhum. Mas é só um exemplo de como eu vejo Sim. a educação atuando nesse processo, né? Posso te dar mais um exemplo, que não tem Claro. nada a ver com as meninas, mas Uhum. tem a ver com os adultos, daquele 8 de janeiro, daquela tentativa de golpe, Uhum. Uhum. milhares de pessoas foram encarceradas, né? Eu Uhum. não sei quantas estão presas ainda, mas Uhum. foram milhares. Quer dizer, mais de 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 foram presas. E aí se fez uma proposta de acordo, chama Acordo de Persecução Penal. Uhum. É uma troca, porque algumas tinham penas maiores, outras menores, mas ninguém foi preso ali por homicídio, por tráfico, Sim. né? Enfim, foram presos por dano ao patrimônio, foram presos por agressão aos policiais, inclusive, né? Que estavam Uhum. lá. Que são penas altas, mas não hediondas, né? Digamos assim. Então, se admitiu, desde o começo, esse mecanismo chamado persecução penal, que é a possibilidade de você trocar a pena de restrição de liberdade por uma outra pena. Quer dizer, você continua penado, só você pode deixar ele estar preso, mas é obrigado a fazer uma outra coisa. E, em alguns casos, o juiz lá que acompanhava formulou um curso remoto, tal, sobre direitos humanos, democracia e cidadania. E eu não me lembro agora exatamente de quantas horas. Talvez algo em torno de 30 horas. Isso a gente também consegue pegar na internet. Uhum. Tem um lado bom, né, da tecnologia, Ah, porque a gente claro. consegue Uhum. precisar os dados, né? Coloca lá e 2 segundos aparece ali. Uhum. Mas enfim, é fazer o uso adequado, né? Acho que Perfeito. não há nenhum problema em fazer uso adequado. Uhum. O problema é fazer o uso inadequado da Exatamente. coisa. Mas, veja, então 30 horas, eles eram divididos em horários, tal, em salas, né, no máximo 20, e assistiam 2 horas por dia, os que aceitaram fazer isso, né? Assistiam 2 horas por dia, tinham que fazer exercícios, tinham que fazer resumo, tinham que, enfim, mostrar que aprenderam aquele conteúdo. Pelo menos besteira não vai falar mais, ele pode fazer.
Uhum. Mas falar ele não vai falar mais, porque ele aprendeu, Uhum. efetivamente, né? Quer dizer, assistir aula mesmo, com avaliação. E aí aqueles que foram aprovados, que se empenharam naquilo, tal, e etc., trocaram a sua pena da restrição da liberdade, né, de ficarem lá confinados, depois dos cursos, para o regime semiaberto. Uhum. Usa a tornozeleira, tal, vai para casa, não sei o quê, mas, né? Ele continua sob restrição, mas não está no instituto prisional, né? Não está no estabelecimento prisional. Uhum. Agora vejo, pasme, eu fiquei pasmo quando eu vi isto. Metade dos condenados ali no 8 de janeiro se recusaram a fazer a persecução penal. Ou seja, preferiram Uhum. Pra cadeia. ficar, Uhum. ficar detidos, literalmente, do que fazer um curso sobre direitos humanos. Então, digamos assim, talvez seja um exemplo, né, Uhum. de como é muito mais difícil, não que seja impossível, Claro. Uhum. mas como é muito mais difícil mudar a percepção de adultos do que de crianças e adolescentes, comparativamente. No caso de crianças e adolescentes, talvez a gente pudesse pensar em realmente uma educação para a democracia, Uhum. com o próprio exercício, né? Com exercícios democráticos ali, que não quer dizer que é só votar, não, né? O voto é importante, claro, é óbvio, mas tem muito mais coisas envolvidas no que é democracia. Democracia econômica, social, é como combater o racismo institucional, Uhum. porque sem isso não há isonomia, né? Brancos e negros estão, Claro. né? Não estão equivalentes, então não pode haver legitimidade. Sem legitimidade, nada é democrático. Enfim, Uhum. tudo isso eu acho que deve ser construído, né? No Uhum. interior da sala de aula. Perfeito. No caso dos adultos, e aí voltando, fechando, Uhum. com, não só com a democracia, mas com o combate ao fascismo, quer dizer, a democracia como combate ao fascismo. Sim. Uhum. Seja ele na criança e no adolescente, para formar valores humanos efetivamente, e no caso dos adultos, seja aprisionando, ou seja, obrigando o sujeito a estudar direitos humanos. Mas me lembrou que no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era nazista, né? Uhum. Sim. Mesmo com o fim da guerra, a Alemanha era nazista. E houve pelo menos durante uma boa parcela de tempo, houve um esforço, seja ele mais dramático, assim, de ações mais contundentes, como o aprisionamento também e tal, mas também no sentido cultural e educacional, um esforço gigante de desnazificação, Uhum. né? É claro que você não consegue atingir todos os adultos, mas uma parcela deles você consegue. Uhum. A Alemanha, nesse processo tanto de reconstrução material mesmo do país, né, quanto de reconstrução simbólica, cultural, passou por essa fase de desnazificação. Uhum. Quer dizer, olha, você diz aqui que não sabia que ali 1 quilômetro da sua cidade tinha um campo de concentração. Você diz aqui que não sabia que só tinha uma rádio funcionando, que era uma rádio nazista. Você diz aqui que não sabia que os judeus apareciam. Então, peraí que eu vou te ensinar. No banco escolar. E é claro, aí com os meios de comunicação, né, um pouco mais bem restabelecidos. Mas eu me recordei nisso, quer dizer, a gente pode e deve, né, ter em conta, acho que os dois polos, né? Uhum. Crianças e adolescentes e também adultos. Quer dizer, como formular, e é na ordem de política pública mesmo, Uhum. como formular políticas públicas para adultos, sem contar crianças e adolescentes, mas também para adultos que possam refletir um pouco a desconstrução do discurso fascista. Quando eu digo fascista, a gente pode pensar no racismo, na misoginia, todas as formas de preconceito, a propagação do discurso de ódio, a misoginia, a incitação ao crime, inclusive, nas mesmas redes sociais incontroladas, também há influências lá destinadas ao crime organizado mesmo, né? Ah. Uhum. Aliás, a gente está vendo quase sempre. Uhum. Então, como é que a gente poderia pensar políticas públicas? Eu não diria de desnazificação, porque aí eu acho que força um pouco Sim. a Uhum. barra, mas de desconstrução de parcelas, pelo menos, de um discurso fascista ou proto-fascista,
uhum, como dizia Humberto Eco, né? Ele tentava tornar a coisa mais gentil, então dizia lá, não, é um proto-fascismo. Aí você olha lá o que que ele descreve como proto-fascismo, pega o discurso do Benito Mussolini e fala, nossa, deu bingo aqui, ó, bateu tudo. Então, finalizando mesmo, né? Pensar em políticas públicas para a escola pública, para que atinja, não é, toda a rede pública do país, num exemplo que eu acho que foi um acerto mesmo, do Ministério da Educação, que é esse do ensino para a democracia, ou de conteúdos, né, para a democracia. Nesse caso, houve um acerto, mas ele erra bastante também. uhum, Mandou tirar ética, filosofia, colocou umas bobagens lá pelo caminho, né? Botou robótica. No sertão do Ceará, a criança tem aula de robótica. Quer dizer, uhum, umas coisas muito loucas, né? uhum, Mas aí eu acho que houve um acerto mesmo, do ensino de conteúdos para a democracia. Mas também pensar nessa população adulta, né? Esse uhum, sujeito que é anti-vacina, uhum, que não leva a filhinha dele lá, uhum. que tem 4 meses para tomar Sabin. E aí você vê o crescimento, por exemplo, da poliomielite. Sim. Uma doença extinta. E eu espero profundamente que esse sujeito, aí, se tiver um filho pequeno, que leve para vacinar, pelo menos para essas vacinas básicas, né? O exemplo que eu te dei lá, né? Não, e você, o senhor fala disso, mas nos Estados Unidos agora está até pior, né? Aquela questão com esse novo secretário da saúde lá. Mas, professor, eu queria agradecer, então, e, bom, te agradeço bastante, né? Mais uma vez o contato, foi ótimo e acho que me serviu para iluminar também. Essa é a primeira entrevista que a gente está fazendo dessa edição, então já aponta um bom Ah, caminho, assim, para nós também. essa é a primeira? Essa é a primeira. Ah, que legal. Tomara que não seja a última comigo. Não, senhor, muito obrigado, então. Muito obrigado, um ótimo Certo. trabalho para vocês. Uhum. Bom finalzinho de semana também. Perfeito, também, igualmente.